Olá, o objetivo aqui desse vídeo é a gente fazer o uso de ícones dentro de uma página web. A forma como a gente vai fazer o uso de ícones não é através de imagens, tá? Então a gente vai usar aí uma ferramenta, né? Na verdade a gente vai usar uma estrutura pronta através aí de um site. Então, antigamente, para a gente usar ícones, o que a gente fazia? A gente pegava, né, criava imagens, tá? Baixava ele para nossa pastinha do projeto, essas imagens, e através da tag IMG a gente inseria aí os ícones no nosso site. Hoje nós usamos os ícones através aí de tags, tá? Então a forma como a gente vai trabalhar aqui é como se a gente estivesse criando um texto de um ícone. Então até as propriedades de CSS para fonte a gente pode utilizar na formatação dos nossos ícones. Então como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer tudo do zero. Então eu vou criar aqui um projeto, vou chamar ele aqui de exemplo ícone, tá? Vou abrir aqui meu Visual Studio Code para a gente poder fazer a edição aí dos dados. Então, eu vou mandar abrir aqui o Open Folder, a minha pasta, né, que eu acabei de criar. Não temos nada dentro dela. Vou criar aqui um novo arquivo. Vou chamá-lo aqui de index.html. Então, por enquanto, não é nada de novidade. Só criei aqui um arquivo index.html. Dentro aqui do nosso projeto, eu vou fazer só a criação aqui da pastinha CSS também, que a gente vai usar depois isso para formatação, tá? Muito bem, agora vamos para a parte de código. No meu arquivo index.html, eu vou digitar aqui ht e vou escolher aqui a opção do HTML5 para ele criar a estrutura do HTML para mim. Vou salvar, então já tem a estrutura do HTML pronta. Vou criar um novo arquivo, vou salvá-lo, e vou salvar ele onde? Dentro da pastinha CSS. Vou chamá-lo de style.css. Esse aqui é o padrão. Então, nenhuma novidade até agora. Vou colocar só um código para teste para saber se o meu CSS está funcionando. Então, aqui o body. Vou colocar aqui o famoso background com fundo vermelho, só para teste. Tá? Nesse momento ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu não fiz a chamada aqui para o CSS. Então, vou digitar aqui, ó, link. Eu vou escolher a opção do CSS. E que ele já tem o próprio nome do arquivo que eu dei, mas ele está fora da pastinha CSS. Então, só coloquei aqui o uso da pastinha. Então, desta forma aqui, se tudo estiver ok, quando a gente abrir, a index vai ficar com fundo vermelho. Sensacional, ó. Tá com fundo vermelho. Então, de agora em diante, a gente já pode fazer o quê? A formatação da nossa página por meio aqui do CSS, tá? Eu vou apagar esse código aqui, porque não é isso que a gente vai usar nesse momento. Então, agora que vai entrar o novo conteúdo. Então, para a gente usar ícones, né? Qual que é uma das formas? Existem diversos sites que fazem isso. Eu gosto de um específico, que é o que eu vou passar para vocês. Vou pegar uma versão um pouco mais antiga, porque ele é free, que é esse fonte alça. Então, observem que esses ícones aqui, já até o nome dele já fala que é uma fonte, ó, fonte alça. Então, vou entrar nesse site, tá? Vale a pena vocês darem uma explorada no site para entender melhor o que é isso, como é que funciona, tá? Aqui a gente vai para a parte prática mesmo, então eu vou clicar aqui na aba Get Started para a gente iniciar aqui com o uso do fonte alça. Então vale a pena novamente aqui a gente explorar nessa página aqui. Como eu já conheço um pouquinho, eu sei aqui que no Get Started nós temos aqui a aba para download. Vou fazer o download aqui desse projeto, ele fala para eu usar uma versão mais recente, mas eu não quero. Obrigado para ele e baixo a versão que eu quero utilizar. Então já baixou aqui, ó, não é um pacote muito pesado. Vou mostrar aqui na minha pastinha de downloads e vou recortar isso daqui. Onde que eu vou salvar isso agora, galera? Eu vou aqui na minha pastinha de CSS e vou colocar essa pasta lá dentro. Por quê? O Fonte Awesome ele trabalha com arquivo CSS. Então, eu só preciso extraí-lo aqui, tá? Porque a gente vai fazer o uso dessa pasta aqui. Uma vez que eu já extraí, para não ficar com muito peso no meu site, eu posso apagar. Eu vou recortar aqui para manter esse arquivo aqui para uso posterior. Então, eu já tenho aqui o fonte Awesome. O que eu preciso agora?
passar para o meu arquivo HTML o caminho do arquivo do CSS, tá? Como que eu sei que é esse caminho aqui? Ó? Por causa do próprio site. Aqui em cima, na verdade, aqui, usando o CSS, ó, basta eu pegar aqui, ó, esta linha, copiar e passar isso aqui para o meu arquivo HTML que eu quero que utilize esses ícones. Então, coloquei ele aqui, deixa eu só maximizar aqui a tela. Deixei ele aqui. E aqui no endereço, a gente vai deixar o endereço de quem? Do próprio fonte alço. Então, a gente já sabe que ele fica dentro da pastinha CSS. Então, aqui vai ter um CSS barra quem? Dentro da minha pastinha CSS, eu tenho aqui a pasta do fonte alço. Então, eu vou copiar aqui o nome dessa minha pasta. Vou jogar aqui. E dentro da pasta do fonte alço, tem uma outra pasta chamada CSS. Que é aqui que está o arquivo que a gente precisa. Né, que é o arquivo que ele faz referência. Tá? Se estiver correto, galera, é só isso aqui que a gente precisa. A gente já baixou o fonte alço aqui para o nosso projeto, né? Então ele está offline aqui em cima desse projeto. Basta agora a gente saber utilizar os ícones, né? E essa é a parte mais tranquila e legal, tá? O ícone, como eu já disse para vocês, ele vai ser usado como uma fonte, né? Então a gente tem tags aqui para isso. Então aqui no próprio site eu tenho a aba Icons e aqui eu tenho vários exemplos, ó. Tudo pronto. Então, para não ter que ficar criando uma imagem, né, específica aqui para cada um dos ícones, basta eu saber o nome do ícone que eu quero utilizar. Tá? Estão todos aqui em inglês. Então, por exemplo, quero usar o ícone do Facebook. Vou fazer só o primeiro teste. Então, Facebook aqui, ó, colocar só o Face. Já aparece aqui algumas opções para mim que eu tenho. Vou escolher essa daqui, por exemplo. E vou copiar a tag dele. É só isso, galera. Olha que interessante. Se eu colocar aqui, ó, e salvar, se, obviamente, né, eu tiver baixado aqui corretamente o fonte alço no meu computador e colocado o caminho certinho, agora eu posso usar dentro aqui do body, a qualquer momento, os ícones que eu quiser. Vamos atualizar. E espetacular, já apareceu aqui o ícone do Facebook. Eu posso colocar quantos ícones eu quiser. Vamos colocar aqui, por exemplo, do YouTube. Essa aqui é uma versão um pouco mais antiga, né, do fonte Alson, mas tem bastante coisa que dá para a gente aproveitar ainda. Tem a questão de conteúdo pago também. Então, aqui é o do YouTube. E aí vai funcionando, tá? Como eu disse para vocês, cada ícone aqui ele funciona como uma fonte. Então, eu posso pegar agora, ó, o nome da classe de cada um dos meus ícones e fazer a formatação via CSS. Ó. Então, eu vou pegar o do Facebook aqui, ó, que é esse Fá-Facebook. Não é o primeiro Fá, tá? É esse segundo aqui, que é o específico. Ctrl C para ele, copiei. Vou aqui no meu CSS. Como isso é uma classe, ó, começa com símbolo de ponto. Coloco aqui o nome da classe. Abre e fecha chaves. Aqui dentro a gente coloca as formatações aqui para esse ícone. Então, vou aumentar o tamanho aqui da minha fonte. Vou colocar, por exemplo, aqui para 100 px. E vou colocar aqui a color. Vou colocar a cor verde, por exemplo. Quando a gente atualiza, ó, espetacular, ó, ele já formata, né, como eu disse para vocês, como uma fonte. Então, usando aqui os ícones dessa forma, né, a gente ganha em questão de desempenho, né, questão de performance aí no nosso site. E sem contar a agilidade, porque a partir de agora, basta eu saber aqui o nome do meu ícone, tá? Qualquer um aqui. Basta eu querer usar qualquer um desses ícones aqui, ó, clicar em cima, copiar a tag aqui dele e jogar dentro do nosso HTML. E ele já vai aparecer automaticamente. Bom, esse aqui era o objetivo aqui do vídeo, né? A gente fazer uso aí de ícones
em sites. Então, se vocês quiserem, vão buscar outras ferramentas, tem vários outros pacotes pagos, né, com bem mais ícones, bem mais opções. Esse aqui é só um exemplo para vocês. Até a próxima aí, galera.